Pronto. Bom dia, queridas. Malu, com você. Bom dia, mulheres. Bom dia a toda a equipe que está aqui no planejamento, né, e nessa acolhida toda aqui do curso. Bom dia, doutora Gabriela. É muito bom tê-la aqui conosco. Desde já agradeço imensamente a sua colaboração aqui, partilhando conosco seus conhecimentos. Vou fazer uma breve apresentação para as mulheres com relação à senhora. Então, assim, a doutora Gabriela Araújo, ela é advogada com atuação na área do direito público, professora universitária, doutora em direito constitucional pela PUC São Paulo, com especialização em justiça constitucional e tutela de direitos fundamentais pela Universidade de Pisa. É vice-presidente da IBC Contas, o Instituto Brasileiro de Contas, e diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo. É associada efetiva do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, e da Associação Americana de Juristas, Rama Brasil. Doutora Gabriela, mais uma vez agradecemos a senhora e está com a palavra. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre os direitos das mulheres, né, numa manhã de sábado, então, e o quórum aqui está interessante também, né, eu só queria saber, esse grupo é para universitárias, para o pessoal da pós? Malu? Nosso público, Gabi, são principalmente mulheres com algum ativismo e envolvidas na construção de campanhas políticas nesse ano, seja à frente de chapas ou como coordenadoras e apoiadoras. Tá A bom. formação Não, é diversa, saber... tem algumas com ensino médio, algumas com ensino superior, outras com pós-graduação. Tá, então para eu não falar muito juridiquês, né? Por isso a pergunta, porque eu vou tentar falar de uma forma mais que mesmo as pessoas que não são da área do direito consigam acompanhar. Era por isso que eu preparei uma apresentação de slides, e se tiver alguma coisa repetida que foi falada na aula anterior pela colega, aí vocês me avisam que eu passo mais rápido, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu não consigo compartilhar. Puder me habilitar. Vamos ver se agora vai. Alguém vai liberar a apresentação. Bom Agora dia, foi. só te dar também fazer uma saudação para você, viu, Gabriela? Já a Malu fez as boas-vindas, mas eu gostaria também de dar um oi. Bom dia. Para dar boas-vindas aqui ao nosso curso. Eu sou a professora Arlene, coordenadora da iniciativa. Bem-vinda. Obrigada, Arlene. Obrigada, professora. Parabéns pela iniciativa também. Nós estamos querendo aqui incentivar as mulheres um pouco mais para a política, né? É difícil, mas quem sabe a gente consegue com a ajuda de vocês. Obrigada. Vocês enxergam? Posso deixar assim? Enxergamos, tá? Então tá. Só que... não, enxergamos, tá ótimo. Prefere assim ou do assim? Do outro jeito estava melhor. É só porque tem uma caixa cinza que aparece para a gente pelo fato de você estar com a anfitriã. Então, talvez se você entrar na tela... Você já está na tela cheia. Estou na tela cheia. Assim é não cheia. Ó, assim é não cheia. Não. E assim é cheia. Tá ótimo. Pode ficar assim, então. Então, tá bom. Bom, para começar, eu acho que eu sempre começo as minhas aulas também, para os meus alunos da graduação, com essa imagem, porque é para a gente ver como pouca coisa mudou assim, no país desde a Constituinte, né? A gente sempre fala que a Constituição de 88 é maravilhosa, a Constituição Cidadã tem muitos direitos fundamentais, né? Garantias e tudo mais, só que a gente sempre esquece de mencionar que somente 26 mulheres participaram da elaboração da nossa Constituição. Então, há muitas falhas estruturais, né, que deixam de proteger os direitos das mulheres, talvez justamente pela
a ausência delas na elaboração do texto constitucional, né? Então, foram 559 deputados constituintes, e apenas desses 559 deputados, apenas 26 eram mulheres, e se vocês olharem para a foto para o lado esquerdo, é uma foto de homens brancos, né? São homens brancos ali celebrando a elaboração da Constituição. E do lado direito tem imagens aí da posse, imagens recentes, né? Que eu peguei em 2021, do Parlamento, da Câmara Federal, quando estava tendo sessão, e também a gente vê uma imagem majoritariamente de homens brancos, né? Porque também, né, quando a gente teve em 2018, as eleições de 2018, a posse em 2019, enfim, eram 15% apenas de mulheres dentro de uma casa com 513 deputados, apenas 77 mulheres foram eleitas. E isso sabendo que a gente tem já políticas afirmativas, cotas de gênero para reserva de candidaturas, e ainda assim nós temos um número muito baixo de mulheres no parlamento, até porque, se a gente for comparar com o corpo social, né, com o número de mulheres que a gente tem na sociedade, nós já somos maioria na sociedade brasileira, e a maioria do eleitorado apto a votar. Então, acho que essa imagem é muito chocante, a gente vê que houve pouco progresso de 88 para cá. Essa evolução legislativa, a Maria Luísa já tinha me falado que já foi passada, então eu vou falar bem rapidamente sobre o que a gente tem hoje de garantias de direitos políticos para as mulheres no país, considerando que elas só começaram a votar a partir de 32, né? Então, os homens, vamos dizer que desde a colonização do Brasil, desde o Império, eles já participavam ativamente da vida política. Em 1532 já houve eleições municipais em São Vicente, já havia eleições para administrar as cidades, mesmo sob o Império. Depois nós tivemos, na primeira Constituição da República, os homens já começaram a ter os direitos garantidos de voto e de serem votados, né? Mas as mulheres só adquiriram esse direito em 32. E em 32, quando a gente fala, a gente comemora, celebra, né, a conquista do direito ao voto do voto pela mulher, a gente também é uma celebração que talvez não seja completa, porque as mulheres, em 32, elas passaram a votar, mas de forma facultativa. Os homens eram obrigados a votar, e as mulheres não, né? Então, se a gente pensar numa sociedade machista, patriarcal, em que as mulheres ficavam reservadas à esfera doméstica, né? E os homens que dominavam a vida pública, vocês imaginem como que as mulheres sairiam de suas casas, sendo que o voto era facultativo, para irem às urnas. Qual era o estímulo que elas tinham, né? Além de não ter esse hábito, não ter o estímulo, muitas vezes elas eram reprimidas pelos seus familiares, né, e pelas tradições conservadoras da sociedade, que entendiam, olha, mas como assim você quer votar? Eu sou o seu marido, eu voto por você, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, somente a partir de 46, com a Constituição de 46, é que elas conquistaram a igualdade formal de direitos políticos com relação aos homens, porque a partir de 46 é que elas também foram obrigadas a votar, e a lei dizia o seguinte, a Constituição dizia o seguinte, que o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos. Então, era obrigatório tanto para homens como para mulheres. E aí começou a ter um pouco mais força o peso feminino, né, no pleito eleitoral, porque como as mulheres estão na base em maioria, os seus votos faziam diferença e a busca pelos seus votos também passou a fazer diferença. Quando elas o voto era facultativo, elas não tinham esse peso de em massa, de maioria, influenciar nas decisões sobre quem iria governar o país. Bom, fiz um breve resumo do histórico da conquista do direito ao voto. Vamos pular aí para depois da Constituição de 88, a nossa primeira lei de cotas afirmativas, que foi em 95. Por quê? Porque apesar de tudo isso, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha aqui, vou pular um pouco. Deixa eu ver. Vejam isso. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 32, em 46 foram obrigadas a votar igual aos homens. Mas olhem como que é a evolução, a gente tendo como base a Câmara Federal, né? Como que foi a evolução aí das mulheres sendo eleitas, embora elas fossem maioria na base,
como é que elas estavam ali sendo representadas no parlamento. Então, em 90, né, as mulheres eleitas representavam somente 6% da Câmara Federal. De 513 deputados, apenas 29 eram mulheres. Em 94, ficou muito parecido, 32 mulheres. 98, 29 mulheres. 2002, 42 mulheres. Então, vejam que até 2014, até as eleições de 2014, o Brasil nunca conseguiu eleger mais de 10, chegar a 10% de mulheres na Câmara Federal, mesmo elas tendo conquistado o direito ao voto em 32. Por quê? Porque houve um atraso gigantesco de séculos entre o direito ao voto, os homens começarem a participar da vida pública e as mulheres chegarem lá. Então, esse delay aí, essa diferença, esse atraso com que elas passaram a participar da vida política, fez com que as estruturas patriarcais, né, e as tradições da sociedade resistissem a colocar as mulheres nos espaços de poder, e principalmente os partidos políticos resistiam em permitir que elas fossem candidatas, né? E aí por isso veio essa lei em 95, veio na esteira de alguns tratados internacionais que o Brasil também aderiu, porque essa desigualdade de gênero na política não é exclusividade do Brasil, é um problema mundial. Os países ocidentais, os países mais avançados, a Europa também lida com isso, se depara com esse problema da desigualdade de gênero e da demora da conquista do direito ao voto pelas mulheres, tanto quanto o Brasil. Então, em 95, foi uma onda mundial com que se começou a discutir as cotas eleitorais, né, cotas de gênero para colocar mais mulheres na política. Então, a primeira lei falava que era destinada às eleições municipais que aconteceriam em 96 e reservava 20% de vagas para candidaturas para mulheres. Então, os partidos tinham que apresentar uma chapa de candidaturas, né, para o Poder Legislativo, para a vereança, só que dessa chapa não poderia ter apenas homens, nessa chapa não poderia ter apenas homens, 20% da chapa teria que ser composta por mulheres. Primeira vez que isso aconteceu foi em 95. Em 97, quando foi implementada a Lei das Eleições, a Lei 9.504, aí se estipulou isso para todas as eleições a partir de então. Então, o que dizia o artigo 10, parágrafo 3º? Que do número de vagas resultante das regras previstas no artigo, ou seja, de como você vai preencher, vai apresentar uma chapa para o Poder Legislativo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Em outras palavras, a partir de 97, os partidos deveriam apresentar são os partidos que protocolam, né, as chapas para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, e eles têm um número de candidaturas que eles podem apresentar, né, de acordo ali com as vagas em disputa. E aí isso quer dizer o seguinte, esse artigo diz o seguinte, que pelo menos 30% dessas chapas tem que ser composta por um dos gêneros. E a gente sabe que, pela estrutura patriarcal que a gente tem, geralmente esses 30% ficam para as mulheres. Essa lei foi criada para impulsionar, para colocar mais mulheres na política e para romper as barreiras que os partidos colocavam, muitas vezes apresentando chapas 100% masculinas, né? Então, foi por isso. Mas tinha uma pegadinha nesse artigo da Lei 9.504 de 97, porque ele dizia o seguinte, cada partido ou coligação, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para desenhar para vocês aqui, se eu consigo marcar. Então, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30%, né? Então, com essa palavra reservar, a partir que foi utilizada na lei de 97, o que os partidos começaram a fazer? Bom, a gente tem que reservar 30% de vagas para mulheres, né? Então, o que eles faziam? Eles deixavam os 30% que eles tinham direito de apresentar, né, de 100%, 30% que teria que ser destinado às mulheres, eles deixavam vagas. Eles não preenchiam com homens, mas também não preenchiam com mulheres. Eles falavam, não, está reservado. E apresentavam chapas somente com 70% de homens, ou seja, as chapas deles passavam a ser exclusivamente masculinas, porque as vagas que deveriam ser destinadas às mulheres estavam reservadas para elas, mas não estavam preenchidas com mulheres.
era tanta resistência para colocar mulheres como candidatas, que ao invés de ocupar esses 30% que deveria ser reservado a elas, com candidaturas de mulheres, eles preferiam apresentar menos candidatos que eles tinham direito para poderem apresentar somente homens. Aí foi só em 2009, e depois de várias decisões jurisprudenciais, decisões judiciais coibindo e começando a penalizar esse tipo de conduta, é que a lei, e muita pressão da sociedade, é que a lei foi alterada. Então, em 2009, a lei passou, a palavra reservar foi substituída por preencherá, o mínimo de 30%. Então, dizia o seguinte: do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Aí vejam que, a partir do preencherá, é que os partidos começaram a, de fato, apresentar chapas com pelo menos 30% de mulheres, deixaram de apresentar chapas exclusivamente masculinas. Então, anotem essas datas. 97 e 2009 foram as primeiras leis, regras, né, leis que impuseram pelo menos que os partidos apresentassem mulheres em suas chapas, nem que fosse no mínimo de 30%. Mas, como eu já mostrei para vocês, peraí que agora acho que eu tenho que fechar isso aqui, senão o negócio não anda. Mas, como eu já mostrei para vocês, agora eu tenho que mexer aqui de novo para... Gente, eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. Isso. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Mas, como eu já tinha mostrado para vocês, vejam, ó, a lei de 97 que colocou que o partido tinha que apresentar 30% de mulheres candidatas, não mudou nada, né? Foi menos mulheres, foram 29 só mulheres eleitas na Câmara Federal, já com a vigência da lei que obrigava os partidos a apresentarem mulheres candidatas. Em 2009, mudou para deverá reservar. Aumentou um pouquinho, mas não chegou nem a 10%. Então, as coisas mudaram muito pouco, alteraram muito pouco, porque além de os partidos resistirem em colocar no mínimo 30% de mulheres candidatas, começou-se aquela prática que a gente todo mundo já acompanha, né, muito pela mídia, que são as candidaturas fictícias, as candidaturas laranja. Ao invés dos partidos apresentarem candidaturas viáveis ou investir nas candidaturas de mulheres, eles preferem colocar mulheres apenas pro forma, pessoas que não querem ser candidatas, assessoras de outros homens, familiares, parentes de dirigentes partidários, porque eles querem investir todos os recursos nos homens, nas candidaturas masculinas. É essa coisa histórica do patriarcado, das mulheres alijadas do poder, dos homens dominando esses espaços por tantos anos, que se formou ali verdadeiras oligarquias partidárias. É isso que acontece. Então, essa dificuldade de se eleger mulheres vem muito da base dos partidos, da falta de incentivo, né, de simplesmente apresentar candidaturas femininas, da falta de financiamento, da falta de apoio das estruturas partidárias. E, por conta disso, né, foi necessário, a partir de 2018, que viesse ali uma jurisprudência alterando esse cenário para garantir, pelo menos, que as mulheres tivessem um mínimo de recursos para suas campanhas. Mas antes de chegar nesse ponto, gente, toda hora eu fico encostando aqui sem querer no teclado, por isso que mexe a tela, tá? Antes de chegar nesse ponto, a gente não mexe, viu? Tá tranquilo, tá ótimo. Ah, então tá bom. Eu queria trazer para vocês os dados aqui de 2022, e aí a gente vai acompanhando aí, fazendo uma retrospectiva depois. Hoje, quase 53% do eleitorado apto a votar é composto por mulheres. Dessas mulheres, 27%, né, desse eleitorado são mulheres negras, né, desse eleitorado apto a votar. Se a gente fizer o recorte de raça e gênero, a maioria do grupo social de eleitores no Brasil é de mulheres negras, é composto por mulheres negras. Quase 50% das filiadas a partidos políticos são mulheres, o que desmente a alegação, a falácia que muitos dirigentes partidários ou né, homens da classe política costumam dizer de que, não, as mulheres não têm interesse pela política, eu não tenho mulher candidata porque não tem mulher interessada, é difícil conseguir mulher. Gente, é difícil de conseguir mulher se elas já são 47,72% das filiadas. Pessoa que vai lá, apesar de tudo que isso que eu contei, toda a resistência dos partidos políticos, essas estruturas que foram formadas
né, de dominação masculina. Apesar de tudo isso, elas ainda se prontificam a se filiar a um partido político, né? Então, isso desmente a alegação de que elas não têm interesse pela política. Hoje, em 2022, a média mundial de participação feminina nos parlamentos é de 26%. Isso eu peguei tem uma organização mundial que chama União Interparlamentar, que é vinculada à ONU, que ela mede mês a mês o ranking de participação feminina nos parlamentos, né? E aí, com isso, você tem uma noção da participação feminina na política nos países. A média mundial ainda é baixa, porque metade da população mundial é composta por mulheres, e a média mundial é de 26%. Nas Américas, o percentual é um pouco maior, chega quase a 35%, é de 34,6%. O Brasil está na lanterninha das Américas, está na lanterninha da América do Sul, enfim, porque ele não chega hoje, em 2022, ele não chega a 15%. Ele está em 14,8% de participação feminina nos parlamentos, e isso a gente tira pela medida da Câmara Federal, tá? Eu gosto de chamar de Câmara Federal porque não é Câmara dos Deputados, né? Porque a Câmara tem deputados e deputadas, então eu prefiro chamar de Câmara Federal. E aí, eu vou entrar no... A gente está, assim, nessa média, mas veja, 2014 não chegava a 10%. Por que em 2022 a gente está em quase 15%? Houve algo a mais, houve aconteceu alguma coisa para que a gente conseguisse, de repente, nunca chegava nem a 10%, chegar aumentar em quase 50% a participação feminina no parlamento, embora ainda seja baixa. Isso o que foi? Foi uma decisão judicial, né? O parlamento, assim, a regra do parlamento, né, da Câmara Federal, do Senado Federal, ela está sempre meio andando em conjunto com a regra dos partidos políticos. Então, o machismo que vem dos partidos políticos, que são dominados por homens brancos, proprietários, cisgênero, cristãos, heterossexuais, né? Isso também vai para o parlamento, porque eles elegem homens como eles, e as bancadas parlamentares, elas seguem a lógica dos partidos, das estruturas partidárias. Então, por que eu estou falando isso? Porque as leis que saem da Câmara Federal, elas dificilmente trazem benefícios para as mulheres, né? Porque a perspectiva feminina não está ali representada e quem está ali gozando dos seus privilégios tem muita resistência em abdicar desses privilégios. E aí, o que aconteceu? Em 2015, foi criada uma lei que foi vendida na época, olha, estamos dando coisas para as mulheres, estamos aqui sendo benevolentes com as mulheres, queremos incentivar a participação feminina na política. E o que dizia essa lei? Essa lei dizia o seguinte, que a Lei 13.165 de 2015, que para as eleições de 16, 18 e 20, os partidos deveriam reservar em contas bancárias específicas no mínimo 5% e no máximo 15% do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas. Então, o que ele dizia? Olha, pelo menos 5%, mínimo 5% e máximo 15% do que os partidos forem aplicar de fundo partidário nas campanhas tem que ser destinado para as mulheres candidatas. E ainda dizia o seguinte, incluía nesse valor uma parcela do fundo partidário relativa à criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. Como a gente tem um público aqui que não é, né, necessariamente do direito eleitoral, nem né, e não está acostumado com esse juridiquês todo que a gente já falou no começo, eu vou tentar traduzir. Tem uma lei, essa lei 9.096 de 95, que ela garante o seguinte, tá? Que 5% dos recursos do fundo partidário, ordinariamente, os partidos recebem mensalmente recursos do fundo partidário para se sustentar, para o dia a dia, não é só para a época de eleição. Mas que 5% desse fundo, ele tem que ser destinado para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Por quê? Qual que é a lógica? Olha, o partido ele precisa incentivar que as mulheres entrem para a vida partidária, que participem da política
no seu dia a dia. Isso faz parte da democracia intrapartidária. Então, eles não precisam, eles não têm que só reservar vaga para a mulher na eleição e deixar o resto do ano, nos anos não eleitorais, as mulheres alijadas da vida partidária, né? Eles têm uma responsabilidade social com a democracia paritária de buscar difundir, né, a política para as mulheres, de trazer as mulheres, capacitar as mulheres para a participação na vida política, de incentivá-las a participar da vida política, inclusive da vida intrapartidária. É isso que diz a lei. Só que é o seguinte, os partidos não estavam cumprindo. Quando foi criada desde 95, os partidos vinham e continuam vindo a ser multados, ter as contas reprovadas, porque eles não conseguem simplesmente aplicar 5% do fundo partidário no incentivo da participação feminina na política. Eles têm a capacidade de gastar tudo do fundo partidário com qualquer outra coisa que não seja no incentivo da participação feminina na política. Isso eu estou falando de forma genérica, mas a maioria dos partidos vem tomando penalidades, sanções por decisões judiciais da Justiça Eleitoral, enfim. Então, é um problema que vinha acontecendo desde 95 e hoje, em 2022, continua acontecendo. Eles não conseguem comprovar que estão gastando 5% do fundo com as mulheres. Então, em 2015, criou-se essa lei para quê? Para dar uma desculpa, para falar, olha, os partidos que estão sendo penalizados por não gastarem com fundo no dia a dia, eles podem usar isso nas eleições. Então, era isso que a lei dizia, olha, eles não estão gastando com fundo, mas eles podem acumular tudo que eles não gastaram durante o ano nas eleições, só que aí eles podem usar no mínimo 5% e no máximo 15% de tudo que eles vão gastar nas eleições com mulheres. E aí eles não podem mais ser penalizados por não terem aplicado isso no dia a dia que eles deveriam ter feito pela determinação da outra lei. Acho que deu para entender, né? Estou tentando... Só que, olha, vejam, a gente sabe que já tinha a lei de 97 que dizia que pelo menos 30% de mulheres deveriam ser candidatas, né? Pelo menos as chapas do Poder Legislativo tinham que ser ocupadas com, no mínimo, 30% de mulheres. E veio essa lei esdrúxula dizendo que os partidos só poderiam gastar no máximo 15% do fundo partidário com mulheres, ou seja, é uma lei que diz que os partidos podem gastar com mulheres metade proporcionalmente metade do que elas estão apresentadas como candidatas. E aí veio o STF aproveitando, ainda bem que veio essa lei esdrúxula, porque o STF pôde, então, uma decisão provocada, né, pela Procuradoria-Geral da República, ele pôde, a partir dessa lei inconstitucional, ele pôde ali implementar mais garantias para as mulheres. A gente sempre fala assim, olha, houve um ativismo judicial, ele extrapolou suas funções, tem gente que fala, ele invadiu os poderes do legislativo, muita gente contesta essa decisão do STF, mas aí aqui eu vou dizer que essa decisão foi necessária, porque não sei se houve ativismo ou não, talvez tenha extrapolado um pouco das suas funções, mas foi o que garantiu que hoje as mulheres tenham algum tipo de financiamento de suas campanhas. Então, o que ele fez? Ele eliminou o limite temporal de 3 eleições, a lei falava que seria nas eleições de 16, 18 e 20, mas a STF falou, não, essa lei vai valer para sempre, todas as eleições vai ter que valer essa lei. Só que não do jeito que está escrito, porque se a gente já sabe que tem pelo menos 30% de mulheres candidatas, como é que você vai dizer que elas têm que aplicar que os partidos só têm que aplicar 15%, no máximo 15% do fundo em mulheres, se a gente já sabe que elas estão à razão no mínimo de 30% de candidatas. Então, vamos equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas, isto é, ao menos 30% de cidadãs, ao mínimo de recursos do fundo partidário a eles serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido para as eleições majoritárias e proporcionais. Então, se a gente tem no mínimo 30% de mulheres candidatas, a gente tem que ter no mínimo 30% de fundo eleitoral, fundo partidário destinado para essas mulheres. E mais, fixou que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, esse mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas também seja alocado às mulheres na mesma proporção. Então, se tiver 32% de mulheres candidatas, 32% do fundo partidário que vai ser gasto em eleição tem que ser destinado às mulheres. Se tiver 40% de mulheres candidatas, 40% do fundo também tem que ir para as mulheres. Então, foi isso.
o STF conseguiu, com base nessa lei absurda, dar uma regulamentada e enfim, conceder aí um mínimo de financiamento de campanha para as mulheres que até então não tinham esses direitos. E também, eu não coloquei aqui no slide, mas também ele estipulou que não poderia incluir nesse valor, né, o que era para ser destinado, 5% do fundo partidário, que já era para vir sendo gasto no dia a dia dos partidos. Então, isso que dizia na lei, olha, incluídos nesse valor a parcela do fundo partidário relativa à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o STF entendeu que, olha, esse 5% do fundo que tem que ir ordinariamente para a participação feminina das mulheres, né, na política, participação feminina na política, esse 5% é um recurso. O valor que vai para as eleições é outro recurso. Esses dinheiros não se misturam, são coisas diferentes. Então, o STF também decidiu isso. E aí, o TSE, né, no mesmo ano, guardando simetria com o que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, ele, em resposta a uma consulta que foi formulada por parlamentares, ele decidiu, né, que os partidos políticos deveriam reservar também pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para financiar candidaturas femininas, devendo ainda o mesmo percentual ser considerado em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Ou seja, as mulheres, gente, até 2018, além da dificuldade de se colocarem como candidatas, porque apesar de se ter 30% de reserva de candidaturas, né, para as mulheres, a gente sabe que os partidos continuavam e continuam praticando as candidaturas laranja, né, burlando as cotas de gênero para candidatura. Apesar disso tudo, as mulheres também enfrentavam a dificuldade de conseguir dinheiro para suas campanhas. Era muito comum que os partidos destinassem quase todos os seus recursos para as candidaturas de homens, deixando as mulheres subfinanciadas. E a gente tem várias pesquisas que demonstram que as mais subfinanciadas eram as mulheres negras. E, além disso, como os partidos têm essa autonomia de poder decidir como vão... Oi? Acho que alguém ficou sem querer com o microfone aberto. Ah, então tá, achei que era uma pergunta. Então tá bom, vou continuar. Então, além dos partidos, eu estava falando sobre isso, né? Os partidos, como eles têm essa autonomia, né, de destinar, saber como destinar o financiamento das campanhas, como usar os seus recursos, eles também tinham autonomia para distribuir o tempo no rádio e na TV, né, de propaganda eleitoral gratuita. E aí o TSE decidiu que os partidos deveriam também destinar pelo menos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as mulheres, né? Então, com essa decisão do TSE, as mulheres passaram a ter alguma visibilidade também na propaganda eleitoral gratuita, que até então elas não tinham, elas eram subrepresentadas nos espaços de TV e de rádio que o partido tinha disponível, né? A gente sabe. E aí também decidiu o TSE que a mesma proporcionalidade deveria ser respeitada na hipótese de percentual de candidaturas femininas superior ao mínimo de 30%. Então, se tivesse, sei lá, 40% de mulheres candidatas, 40% de financiamento de campanha e 40% de exposição na propaganda eleitoral gratuita, né? E foram conquistas que vieram só em 2018. Aqui eu coloquei um resumo, né? Então, 30% de recursos do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha para mulheres, 30% do espaço de propaganda eleitoral no rádio e na TV para mulheres, no mínimo, né? Esses 30% são no mínimo sempre proporcionais ao número de mulheres candidatas apresentadas por cada partido. E em 2019 também tivemos uma decisão emblemática do TSE, que decidiu cassar toda a coligação que se uniu para a disputa ao cargo de vereador de Valença do Piauí na eleição de 2016, na qual ficou comprovada a fraude de 2 coligações no preenchimento de cota por gênero. 5 candidaturas de mulheres à Câmara de Vereadores se provaram fictícias, né, ou candidaturas laranja. Então, o que isso quer dizer? Vamos voltar aqui. Que a partir de 2019, o que o TSE decidiu? Olha, julgando esse caso de uma chapa que tinha sido eleita, de vereadores que tinha sido eleita em 2016, ele decidiu o seguinte: olha, não interessa se você compactuou ou não com a candidatura laranja, com a candidatura fictícia, com a fraude à cota de gênero.
Se você foi eleito e foi beneficiado por essa fraude, você vai perder o seu mandato, você vai ser cassado junto com seus colegas que foram eleitos graças à fraude à cota de gênero. Porque se não tivesse havido fraude, se não tivesse havido apresentação de candidatura laranja, você não, né, se não fosse por isso, você não teria sido eleito, porque a Justiça Eleitoral, ela teria indeferido uma chapa, né, ela não teria permitido o registro de uma chapa com menos mulheres do que os 30%. E mulheres que são apresentadas sem que sejam candidaturas reais, que sejam candidaturas somente pro forma, não são consideradas mulheres candidatas. Então, o que aconteceu? Havia vereadores que já estavam exercendo o mandato desde 2017, né, a eleição tinha sido em 2016, e já estavam lá, ocupando o cargo, mandato, praticando as atividades parlamentares, e em 2019 eles perderam seus mandatos porque foram beneficiados pelas candidaturas laranja. E desde que houve essa decisão em 2019, que foi uma decisão, uma sanção muito forte a essa prática, começou-se a caçar as candidaturas laranja pelo país, os tribunais regionais eleitorais dos estados começaram também a adotar essa decisão jurisprudencial que veio do TSE. Gente, vocês querem que eu faça uma pausa, querem fazer pergunta? Eu posso continuar, porque eu estou aqui... Gabi, eu acho que a Elisângela tem uma dúvida para você. Ela colocou aqui no chat, a dúvida é a seguinte: a reserva de 30% para financiar as candidaturas femininas tem direito aos recursos na mesma proporção? Peraí, me pergunta de novo que eu não entendi a pergunta. Reserva de 30%... Para financiar as candidaturas femininas, tem direito aos recursos na mesma proporção? No sentido de... Acho que é o que você falou um pouco antes, né? Se o valor era igual. Elisângela, se você quiser completar também a sua dúvida, querida. Elisângela é uma das nossas coordenadoras de Osasco. Eu quis dizer, meninas, referente a esse valor que a doutora Gabriela falou de 30%. Esse valor, ele pode ser igual para todas as candidatas, ou uma candidata, exemplo, pode ter um valor de 80% e os outros ser dividido entre as outras candidatas? Como que funciona isso? O partido ele tem autonomia para decidir quem fica com mais, quem fica com menos, ou se todas vão receber o valor igual? Essa era a minha... boa pergunta. Infelizmente, os partidos têm autonomia para distribuir esses recursos da forma como lhes convém. Então, é muito comum. E outra questão, um debate que houve em 2018, quando veio essa decisão do STF, depois a consulta do TSE, foi se os recursos dos 30% não deveriam ser destinados somente para as candidaturas proporcionais, ou seja, somente para as candidaturas de mulheres ao Poder Legislativo. Porque a lógica era a seguinte: olha, você tem que ter pelo menos 30% de financiamento de campanhas de mulheres com base na chapa do Poder Legislativo, né? Porque a lei que estipula reserva de candidaturas, ela só serve para o Poder Legislativo, não serve para o Executivo, tanto que a gente tem pouquíssimas mulheres candidatas ao Executivo. Vamos ver o exemplo desse ano: os presidenciáveis são a maioria homens, né? Candidatos à presidência, vice-presidentes, candidatos a governadores. A gente hoje no Brasil só tem uma mulher governadora, que é a governadora do Rio Grande do Norte, porque não existe reserva de candidaturas para o Poder Executivo. Os partidos, né, apresentam suas chapas para o Executivo da forma que quiserem, mas para o Poder Legislativo existe essa reserva. Então, por exemplo, São Paulo tem 70 vagas para deputado federal, né, para a Câmara Federal, e aí tem lá uma regra do número de vagas disponíveis para a Câmara Federal, cada partido pode apresentar uma chapa com 100% mais um dessas vagas. Então, se a gente tem 70 vagas para deputado federal, cada partido pode apresentar uma chapa com 71 candidaturas, né? E aí, dessas 71 candidaturas, 30% tem que ser mulheres, é essa a regra. Por causa dessa regra, decidiu-se que pelo menos 30% de financiamento, mas sempre com base na questão do legislativo. Beleza. O que os partidos fazem? Eles pegam esses 30% de financiamento, mínimo de financiamento que eles têm que destinar às mulheres, e usam para as candidatas ao Poder Executivo, muitas vezes para candidatas a vice-prefeitas. Não existe um direito de que todas as mulheres candidatas da chapa legislativa, por exemplo, da Câmara de Vereadores, recebam um recurso igual.
os partidos podem entender o seguinte, olha, a mulher que está concorrendo à reeleição, ela vai ter mais recurso, a mulher que é candidata ao executivo vai ter mais recurso, então ele divide tanto para as candidaturas proporcionais, como para as candidaturas majoritárias. O critério é, desde que seja para mulher, não importa para qual mulher. Então, e como vai ser distribuído esse recurso nas candidaturas femininas, o partido tem autonomia. Infelizmente, foi assim que o STF e o TSE decidiu, e as resoluções que vieram depois do TSE vieram muito nesse sentido, olha, tem autonomia partidária, não importa, né? Aí a gente discutiu, mas tinha que ser proporcional. Não, mas não importa, pode ser para executivo. Mas então tem que ser para cabeça de chapa, porque você vai destinar recurso para a mulher candidata a vice, quem vai aproveitar vai ser o cabeça da chapa, que é o candidato a prefeito, por exemplo, né? O homem candidato. Mas não importa, porque mesmo sendo candidato a vice, você está dando destaque para a mulher. Enfim, foi isso que se decidiu. Então, esses 30% para mulheres pode ser, não acontece, mas sei lá, pode vir a acontecer do partido colocar tudo para uma mulher. Pode acontecer, não acontece, mas poderia acontecer, porque não tem regulamentação com relação a essa parte de para quem que vai. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Vou continuar, então. Foi ótimo. Acho que por enquanto é isso de perguntas no chat. Obrigada, Gabriela, querida. Deixa eu continuar. Peraí. Vamos ver aqui como é que eu faço para exibir tudo e vou diminuir aqui, senão vocês... Bom, então a gente tem aqui, né, eu coloquei os impactos da jurisprudência que já aconteceram nas eleições de 2018. A gente já tinha, nunca chegava nem a 10% de mulheres candidatas, e aí a gente conseguiu chegar a 15% dos assentos. Então, houve, né, 7 mulheres, no Senado pouca coisa mudou, né, o cenário ficou mais ou menos parecido, mas na Câmara, né, houve uma diferença, que foram 77 deputadas eleitas, antes eram 51, um aumento de 51% em relação a 2014, passando a 15% dos assentos, que antes era de 9,9%. Mas aí, se a gente for considerar individualmente cada estado, nós tivemos 3 estados que não elegeram nenhuma mulher deputada federal. Maranhão, Sergipe e Amazonas não elegeram nenhuma mulher deputada federal. E o Brasil, também houve um avanço aí, que o Brasil, que estava na posição 155 do ranking mundial de participação feminina no parlamento, né, dos países do mundo, né, ele estava na posição 155 e subiu para 133. E aí hoje ele voltou, ele desceu, né, nesse ranking para a posição 145, porque, como eu disse para vocês, esse ranking de participação feminina nos parlamentos, ele é atualizado mês a mês. E conforme vai acontecendo eleições nos países, né, alguns países vão subindo ali na classificação, e aí houve eleições nesse meio termo, de 2019 para cá, e o Brasil caiu de novo para a posição 145, porque, afinal de contas, a gente já sabe que a média mundial é de 26%, e o Brasil ainda está com 15% de mulheres no parlamento. Aí aqui fiz um comparativo, que eu peguei do G1, na época, foi publicado no G1, mas que mostra aí o gráfico da diferença das eleições anteriores para as eleições de 2018. Então, o Senado continua tendo 7 mulheres, né, dentro, que é pouco, né, continua tendo 7 mulheres eleitas para o Senado. Na Câmara Federal já foram 77 mulheres eleitas, em comparação a 2014, que tinham sido apenas 51 mulheres eleitas, mas se a gente for pensar, né, são 513 deputados, somente 77 são mulheres. E nas assembleias legislativas do país também houve um aumento significativo, também graças a esse financiamento eleitoral, né? Eram 119 mulheres, somando todas as câmaras do país, todas as assembleias legislativas do país, perdão, e em 2018 foram 61 mulheres eleitas, somando todas as assembleias legislativas do país. Também se chegou a 15%, né, no somatório total, de mulheres deputadas estaduais. Mas, aqui também eu estou trazendo para vocês um percentual das assembleias, né, legislativas. No Mato Grosso do Sul não foi eleita nenhuma mulher deputada estadual. Então, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul foi composta ali em 2019, por 24 homens. E aí, se a gente for pensar aqui, olhando aqui o gráfico,
Individualmente, muitas assembleias ficaram com 5% de mulheres, 7%, 8%, Rondônia 8%, Santa Catarina 13%, né, Goiás 5%. Então, se a gente teve na média global de somatório das assembleias, 15% de mulheres deputadas estaduais no Brasil, isso não se reflete individualmente em cada estado. A gente só chega a 15% a partir do Rio Grande do Sul para cima, né? Enfim, então um estado acabou compensando o outro aqui. E aí teve uma pesquisa da GV, que todo mundo cita ela até hoje, que foi uma pesquisa muito completa, analisando as eleições de 2018 e também com recorte de gênero e raça, né? Eu aqui coloquei o nome da pesquisa embaixo, para se alguém tiver interesse depois de pesquisar, de acessar a pesquisa na íntegra, ela está disponível na internet, chama Democracia e Representação nas Eleições de 2018, Campanhas Eleitorais, Financiamento e Diversidade de Gênero. Então, o que se apurou nessa pesquisa? Que os homens brancos representaram 43% de todos os candidatos, mas concentraram 60% das receitas de campanha, ou seja, eles foram superfinanciados, eles receberam mais financiamento do que se apresentaram como candidatos. E isso se agravou quando se trata de recursos privados, porque vocês sabem que as campanhas, elas são financiadas por doações de pessoas físicas, né? Não é possível que seja realizada a doação de pessoa jurídica, mas só doação de pessoa física, ou doação autofinanciamento, né? O próprio candidato doar dinheiro para ele mesmo. E também por recursos públicos, que são fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. No caso dos recursos privados, doações de pessoas físicas e autofinanciamento, os homens receberam em torno de 70% desses valores, né? Então, 70% dos recursos que vieram de privados foram destinados aos homens brancos, né? E aí o recorte raça também mostra que a desigualdade com relação assim, no resultado eleitoral, né? Então, as mulheres negras, elas foram apenas 2,5% das eleitas. Eu tinha falado para vocês que 27% do eleitorado apto a votar é composto por mulheres negras, mas apenas 2,5% da Câmara Federal foi eleita de mulheres negras, que são 13 mulheres, né? As mulheres brancas foram 12,28%, 63 eleitas, os homens negros 22,02%, 113 eleitos, e os homens brancos foram 62,57%, 321 eleitos. Eu já tinha falado que eram 43% dos candidatos, mas foram 63% dos eleitos. Enfim, a gente vê aqui em números a desigualdade de raça e gênero na política. Bom, considerando que a desigualdade racial, quando a gente aplica, né, essa interseccionalidade, ela afetou muito o resultado eleitoral de 2018, para corrigir essa distorção, em 2020, o TSE respondeu uma consulta da deputada federal Benedita da Silva, decidindo que, olha, esse financiamento precisa garantir também que as pessoas negras recebam esses recursos. Até respondendo a pergunta, né, da colega aqui, que falou, olha, mas isso, o partido é obrigado a distribuir igualmente os recursos para todas as candidatas? E eu tinha falado que não. Por que não era obrigado e o partido tinha liberdade de distribuir esses recursos para quem ele quisesse? As mulheres negras foram extremamente subfinanciadas nas eleições de 2018. A maioria dos recursos que eram destinados às mulheres foram destinados a mulheres brancas, né? Porque o machismo e o racismo estão interligados e estruturais dentro dos partidos políticos. Portanto, em 2020, o que o TSE decidiu? Olha, a gente precisa garantir que as pessoas negras também tenham recursos. Então, os recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, e também o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, né, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E, da mesma forma, esses recursos devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E como que isso é feito? Você primeiro, né, você sabe que você tem que ter pelo menos 30% de mulheres candidatas e no máximo 70% de homens candidatos. E aí a proporção pode ir aumentando até chegar no nosso sonho, que é meio a meio, né, 50% de cada lado. Mas, enfim, você primeiro faz o recorte de gênero. Olha, temos que garantir 30% de mulheres candidatas. Ok, temos 30%.
Desses 30% de mulheres candidatas, quanto por cento de mulheres dessas mulheres são negras? Ah, nós temos, sei lá, 10% de mulheres negras candidatas, temos 15% de mulheres negras candidatas. E aí se distribui, faz esse recorte de raça, fala, olha, então se a gente tem 10% de mulheres negras candidatas, 10% dos recursos, né, tem que ser destinado às mulheres. Ah, nós temos 20% de homens negros candidatos, 20% tem que ser destinado aos homens negros candidatos. Não sei se deu para entender. Primeiro divide por gênero, depois você vê qual é a proporção de pessoas negras em cada gênero e também distribui na mesma proporção das suas apresentações, para garantir. Ah, mas vai tudo para todos os homens negros? Vai tudo para todas as mulheres negras? Não necessariamente. Pode ser que se resolva destinar mais recursos para uma mulher negra, ou 2 mulheres negras, ou 3 mulheres negras, e as outras fiquem com menos, porque aí vai vir a lógica eleitoral. Olha, qual que tem mais viabilidade de se eleger, qual que está sendo candidata à reeleição, qual que está sendo candidata a um cargo no executivo, e aí eles vão fazer ali a divisão pela lógica eleitoral, mas eles têm que garantir recursos para mulheres e para mulheres negras, e também para homens negros. E aí também houve alguns impactos nas eleições de 2020, né? No executivo, a gente não sentiu muita coisa, somente 12% dos municípios brasileiros elegeram mulheres como prefeitas, né, e não mudou nada com relação a 2016, quase, e somente uma capital elegeu mulher, que foi Palmas, tá? O que houve de impacto que a gente percebeu maior? Aumento de candidatas a vice-prefeitas, né? Foram 21,31% em 2020 contra 17,62% em 2016. Por que houve um aumento de mulheres candidatas a vice-prefeitas? Porque os partidos queriam aproveitar, né, já que os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral têm que ser destinados no mínimo 30% para mulheres, eles colocaram mais mulheres como vice-prefeitas, porque aí eles podiam destinar esses recursos para as candidatas a vice-prefeitas, e isso acabaria beneficiando os homens cabeça de chapa. Foi essa a lógica, gente. Ah, vamos pôr mais mulher vice, põe um candidato e a mulher de vice, porque aí a gente não tem que garantir 30% para a mulher, desse 30% para a mulher vai metade para a candidata a vice, e a outra metade as candidatas a vereadoras dividem entre elas. Só que a candidata a vice beneficiava o homem cabeça de chapa, e aí fazia o homem subir, né? Enfim, é uma crítica que eu tenho aqui que eu não me conformo, mas estou dividindo com você. O aumento percentual de candidatas eleitas para vereança foi pequeno também, 3%, com relação, de 3% de aumento com relação a 2016, mas houve um aumento, né? A gente já tem, assim, na somatória de todas as vereadoras do país, aí um percentual de 16,51% de mulheres eleitas. Só que, se a gente for ver também no individual, como a gente viu anteriormente nas assembleias legislativas, tem cidades brasileiras que não tem nenhuma mulher na vereança, né? Então, quase 1 em cada 5 cidades brasileiras, 17% das cidades, não elegeu nenhuma mulher vereadora nas eleições de 2020. E se a gente aplicar o recorte de raça também, a gente vai apresentar que as mulheres negras também não estarão representadas em 53% das câmaras municipais do Brasil. E esses levantamentos eu peguei da Gênero e Número e da plataforma 72 Horas, que também estão disponíveis na internet. Aqui, gente, eu trouxe um recorte, mas vocês podem olhar depois no site, do ranking mundial de participação feminina nos parlamentos da União Interparlamentar, que eu mencionei isso várias vezes para vocês, e eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Então, vocês vejam que o Brasil está aqui na posição 145, deixa eu tirar isso aqui, para enxergar vocês. Está na posição 145, né, e hoje ele está com 14,8% da Câmara Federal composta por mulheres, porque quando houve eleição em 2018, eram 77 eleitas, hoje tem 76 na Câmara, deve ser porque alguma saiu, entrou suplente, enfim, então a gente tem 76 mulheres. Mas ele está atrás da Índia, da Malásia, do Bahrein, da Zâmbia, de Mianmar, do Gabon, Tailândia, da Rússia, da Líbia. Ele está atrás, assim, que não está aqui, mas ele está atrás do Iraque e do Afeganistão nesse ranking, tá? E aí eu coloquei os 10 primeiros países que estão no ranking aí da participação feminina no parlamento, que já tem hoje 61,3%, 53%, 50% de mulheres no parlamento. Entre os primeiros países estão Ruanda, Cuba, Nicarágua, México,
Emirados Árabes, Nova Zelândia. A maioria desses países, gente, estão aí numa média de 50% de participação feminina no parlamento, eles têm cotas de gênero com reserva de assentos ou com reserva nas listas de candidaturas, por isso que eles estão tão acima, né? Do Brasil, que eu acho que as cotas que a gente tem no Brasil ainda são insuficientes, talvez a gente devesse de pensar em reserva de assentos ou em mudar o nosso sistema eleitoral para que a gente tivesse listas fechadas apresentadas pelos partidos, porque seria mais fácil de garantir a paridade. Aqui eu trouxe para vocês aquela lei que eu mencionei anteriormente, sobre os partidos terem que aplicar pelo menos 5% do fundo partidário para a participação das mulheres na política. Então, né, os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher, ou a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria, presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme o percentual que será fixado pelo órgão de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. Então, pelo menos 5% do fundo partidário, no dia a dia, tem que ir para a Secretaria de Mulheres dos partidos políticos. E aí essa lei também diz o seguinte, que o partido que não cumprir com essas regras, ele tem que transferir o saldo para a conta específica, sendo vedada a sua aplicação para finalidade diversa, ou seja, não pode aplicar na eleição, tem que ser aplicado para a criação desses programas de participação feminina na política, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor inicialmente previsto. Vejam que essa lei, eu estou dando destaque para essa lei, porque é o seguinte, a maioria dos partidos políticos, eu já disse e repito, desde 95, quando foi criada essa lei, não tem conseguido cumprir com esses requisitos, não conseguem comprovar que gastaram no mínimo 5% dos recursos públicos que eles recebem do Tesouro Nacional para a Secretaria de Mulheres, para incentivar a participação feminina na política, e eles vêm sendo penalizados com multa e reprovação de suas contas, né? E isso, inclusive os partidos de esquerda, não são só os partidos de direita, grandes partidos vêm tendo problemas com a justiça eleitoral por conta disso. E aí, como eu disse para vocês, que a lógica dos partidos se reflete no parlamento, em 2019, foi concedida, eles se concederam uma autoanistia e criaram uma lei que diz o seguinte, que os partidos que não tivessem, né, os partidos que não tivessem observado essa obrigação de destinar 5% dos recursos para a participação feminina das mulheres, até 2019, eles poderiam utilizar esses recursos nas eleições, né? Enfim, foi criada uma autoanistia retroativa, que falou, ó, partido que não usou até 2019, que utilizou esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. E os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuem saldo em conta bancária, eles poderão utilizar esse saldo na criação de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até 2020, como forma de compensação, e não vão ser penalizados e não vão ter a desaprovação de contas. Essa lei de autoanistia está sendo... houve um ajuizamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal e sua constitucionalidade está sendo contestada, mas mesmo assim foi uma autoanistia que teve um recorte em 2018. E aí o que aconteceu? Agora, em 2022, veio uma emenda constitucional também concedendo autoanistia aos partidos políticos. Então, o que diz essa emenda constitucional? Os partidos políticos que não têm utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral, é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes. Ou seja, está totalmente revogando o que dizia a lei. A lei dizia que não podia usar para outra finalidade. Vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado. Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta emenda.
Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, ó, o partido que não cumpriu, que não mandou, não destinou no mínimo 30% de recursos para as mulheres nas eleições anteriores, que não preencheram a cota mínima de recursos e mínimos em relação também às mulheres negras e homens negros, esses partidos não poderão sofrer qualquer sanção daqui para trás. Ou seja, é uma autoanistia que foi colocada por emenda constitucional este ano, e que totalmente desmoraliza as cotas afirmativas e as garantias que as mulheres conquistaram até agora. É como se fosse assim, essa lei, inclusive, que garante 5% do fundo partidário, é como se ela tivesse sido criada para não valer, porque os partidos eles vão lá e criam uma emenda constitucional para dizer que o partido não vai poder ser condenado pela justiça eleitoral, e a destinação de no mínimo 30% de recursos para as mulheres também de trás não valeu, porque eles não vão poder ter as contas reprovadas. Eu fico revoltada, gente. Eu vou até tomar uma água, porque eu fiquei muito nervosa. A gente também, Gabriela. É um escárnio, é um escárnio. E aí, qual que foi a desculpa? Mas o que eles fazem sempre, gente? Eles vendem que estão dando alguma coisa pra gente, né? Não, olha, uma conquista para as mulheres. Então, o que diz essa emenda constitucional? No começo dela, né? Depois vem a pegadinha, que eu tinha pulado esse slide. O começo dela é o seguinte, olha, essa emenda constitucional é ótima para as mulheres, porque nós vamos colocar na Constituição os direitos que vocês têm garantidos somente por lei e por jurisprudência. Então, aquela lei que dizia dos 5% entra na Constituição. Então, o artigo 17 foi criado o parágrafo 7º do artigo 17 da Constituição, que diz o seguinte, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Vejam a pegadinha, eles dizem que deram essa garantia para a gente, mas diz que são 5% de recursos do fundo para mulheres de acordo com os interesses intrapartidários. O que a lei dizia? Voltando aqui, a lei dizia que teria que ser criado e executado pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, e não falava de interesse intrapartidário. Aqui na lei do artigo 44, inciso 5, que existia desde 95 e não havia sido cumprida pelos partidos, as secretarias de mulheres, os órgãos nacionais de mulheres, as organizações de mulheres intrapartidárias, elas tinham força, tinham poder e tinham o poder de criar e executar e gestar esses recursos dos 5% do fundo. A forma como foi redigido o artigo da Constituição Federal, que foi implementado agora em 2022, deixa em aberto até a possibilidade de se tirar força das secretarias de mulheres, de se enfraquecer as secretarias nacionais de mulheres, porque é de acordo com os interesses intrapartidários, não está escrito aqui no texto da Constituição que esses recursos têm que ir para as secretarias de mulheres. Então, a gente vai ter que ter uma luta para garantir que a lei anterior, de 95, seja recepcionada pela nova redação da Constituição e seja admitida como uma regulamentadora da Constituição. Senão nós vamos tomar aí, as mulheres na política vão tomar uma rasteira dos partidos que vão começar a desviar esses recursos que deveriam ser geridos pelas mulheres e pelas secretarias de mulheres para outros fins, alegando que está de acordo com interesses intrapartidários, mas que de alguma forma está beneficiando as mulheres. Eu acho muito perigosa a redação da forma como ficou. Para mim é pegadinha, não estou acreditando nela. E mais, aqui, eu tô parecendo política, porque eu tô ficando nervosa e eu vou ficando uma... O parágrafo 8º, que também eles venderam como, olha, estamos te dando, né, de presente. Então, o que diz? Ele coloca na Constituição algo que já estava previsto pelo STF em jurisprudência, ou seja, isso é legal, porque não tinha nenhuma lei falando sobre isso, e agora está na Constituição. Então, fala que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário, que vai ser destinado nas campanhas eleitorais, também o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV, devem ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatos, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e interesse partidário. Acho que ficou legal essa redação, se não fosse um porém. E as mulheres negras? A gente tinha também uma jurisprudência garantindo o fundo partidário para as mulheres e para os homens negros, e isso ficou omisso nesse parágrafo 8º, né? Eles não colocaram no parágrafo 8º, colocaram só os recursos para as mulheres, e a propaganda para a mulher, mas deixaram de contemplar as mulheres e os homens negros, e eles não podem dizer que eles esqueceram, sabe por quê? Porque na hora de dar direito para as mulheres e para os homens negros, eles foram omissos,
Mas na hora de tirar, eles lembraram, porque vejo que aí no artigo 3º, quando eles dizem que os partidos não vão ser penalizados com multa, suspensão ou qualquer penalidade, se eles não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça. Aí eles lembraram da raça, né? Na hora de falar que, olha, o partido não pode ser penalizado por não ter destinado dinheiro para as mulheres negras e por não ter dado visibilidade para as mulheres negras na propaganda até 2022, eles não poderão ser penalizados. Mas na hora de garantir dinheiro para as mulheres negras, visibilidade para as mulheres negras na propaganda, eles esqueceram. Gente, eu fico revoltada, espero que vocês tenham entendido a minha indignação e a pegadinha dessa emenda constitucional, e a gente tem que ficar muito alerta para a gente não perder mais direitos, porque foi tanto tempo para conquistar direitos e eles vêm lá e tiram assim numa tacada só. Eu não sei se dá tempo de eu entrar em federações ou se eu encerro aqui para abrir para as perguntas. O que vocês acham? Vocês estão na organização? Olha, a gente já tem, de fato, algumas perguntas aqui na sala, então, de repente, eu posso chamar e a gente continua na sequência. Deixa eu só ver aqui. Bom, no chat, a gente teve alguns comentários enquanto você estava colocando a sua apresentação, Gabriela, todo mundo compartilhando da sua indignação, quero dizer, antes de mais nada. A Cláudia Gamberini fez um comentário sobre como, para além do acesso, né, aos espaços de poder, é importante também respeito nesses espaços, que muitas vezes a gente fica tanto tempo se dedicando à mudança legislativa para poder acessar esse espaço e a gente mal consegue trabalhar a dinâmica desses espaços, né? Então, comentário super relevante da Cláudia. A Elisângela Calmon, que fez a pergunta anteriormente sobre a reserva de recursos proporcional internamente às mulheres de cada partido, falou, gente, que aula maravilhosa, chega a ser um presente, muita gratidão. E a Raquilane comentou também, em um dos momentos que você compartilhou sua indignação, que ela falou, boa, tem que ser de punho, dos cuidados das mulheres mesmo, tem que garantir a participação das mulheres, e eu fiquei particularmente chocada com essa sua observação final com relação à questão de raça, porque é isso, né, a gente muitas vezes justifica como, foi uma omissão, esqueceram, mas na hora de retirar direitos, eles são extremamente incisivos, então a gente percebe que não tem ninguém ingênuo, ninguém omisso, tem sim um descompromisso, né, com essa garantia de direitos. E aí a gente abriu aqui para algumas inscrições, e eu vou chamar a Arlene para fazer um comentário, e tem também uma pergunta que a Ivone deixou no chat. Ivone, depois se você quiser também falar, mas a Ivone pergunta que poderia, por favor, apontar quais outras instâncias estão indignadas, e aqui nos podemos somar para questionar a emenda constitucional 117, então, no sentido, acho que de pensar até uma resposta política coletiva, né? Então, Arlene, querida, se quiser falar. Bom dia, gente. Muito obrigada como disse a nossa colega, pelo presente. Ficamos todas muito esclarecidas, isso é muito bom. Eu estava lembrando, inclusive, né? Queria fazer um comentário e depois uma pequena pergunta que eu acho que vale. Não dá para responder, mas eu acho que é uma opinião que eu vou te perguntar. Em primeiro lugar, a gente vê como a luta das mulheres é uma coisa que não termina nunca, né? Porque a lei eu lembro, a lei de 95, das cotas, quando ela foi implementada, foi tudo muito maravilhoso, que ótimo, né? Finalmente, né? Porque naquele momento, agora faz muitos anos, a gente falou, finalmente, né? Pensaram nas mulheres. Só que quando ela foi implementada, não havia nenhuma sanção, não havia nenhuma vedação que fizesse com que a lei fosse cumprida, a não ser você não conseguir registrar chapa, mas aí você registrava os nomes das mulheres e tal. Tanto é que essa coisa do orçamento veio muitos anos depois, né, depois de muita insistência, dizendo, olha, se não dividir o fundo partidário, as mulheres não adianta botá-las como candidatas, porque candidatura não é que nem planta que você joga na terra, aliás, até planta você precisa jogar água, né, no mínimo, ela não vai nascer do nada. Então, foi uma luta que não é só conquistar a lei, né? É insistir. E eu lembro que a gente tinha muitos trabalhos falando, olha, a lei é basicamente inócua, no sentido das candidaturas femininas. Essa elevação que você mostrou agora, que é recente,
a gente vinha, né, os estudos vinham mostrando que, enquanto não tivesse essas alterações mais substantivas, o mero registro de uma chapa com 30% de mulheres não elevava em nada as candidaturas femininas, nada. Não é que elevava um pouco, não elevava em nada, mesmo que elas tivessem com mais candidaturas. Então, você via os gráficos de antes e depois da lei e tal, e, subsequentemente, várias eleições, a gente não via essa alteração. Então, a gente tem que ficar fazendo avaliação. É óbvio, né? Se a gente for pensar bem, é óbvio que uma candidatura sem orçamento não vai para frente. Mas tem que fazer estudo, tem que provar, olha, o marada, né? Não está rolando. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Hoje em dia, há 30 anos atrás, talvez a questão de raça tivesse, digamos assim, não que ela fosse menos importante, ela tivesse menos em pauta. Hoje ela está tão em pauta que chega até a ser vergonhoso você fazer um tipo de ação dessa. Não que não fosse naquela época, mas enfim, se falava menos, tinha menos espaço. Houve uma grande luta dos movimentos negros para colocar essa questão no status que ela está hoje, um longo caminho, né? Embora devesse ter sido considerada há mais tempo. Agora, me veio uma ideia, e essa é a pergunta que eu te faço. Eles falam em mulheres, mas a lei brasileira ainda é muito, digamos, ela reconhece, né, algumas identidades trans, né, mudanças de nome. Fico imaginando uma mulher trans que não tenha o registro de nascimento alterado. Você acha, imagino eu, né? Você acha que elas também terão dificuldades em acessar esse fundo nos partidos? Olha, eu concordo com todas essas colocações, foi uma aula também, Arlene, então, mas com relação às mulheres trans, graças ao TSE, elas têm essa garantia de entrar na cota dos 30% e dos fundos partidários. Por quê? Porque a gente não consegue, é uma crítica, eu até não entrei nesses meandros quando eu apresentei a legislação, mas se vocês repararam, a lei só fala em sexo. Você não lê gênero na lei, nem na Constituição. E também quando eles falam no mínimo 30% do fundo e no máximo 70% para cada sexo, eles deixam também de afirmar o direito das mulheres, porque o correto seria, como é uma política afirmativa, é uma política para garantir, chega a ser uma hipocrisia falar que a gente tem que garantir 30% para cada sexo, porque a gente sabe que o gênero que está precisando disso são as mulheres. Então, seria muito mais contundente e incisivo falar, olha, no mínimo 30% das candidaturas devem ser de mulheres, né? E aí até o máximo de 50%, porque a gente ter paridade. Isso seria o ideal. Eles se recusam a entrar nessa questão de gênero. O parlamento, majoritariamente masculino, branco, heterossexual, cisgênero e cristão, e proprietário, se recusa a falar em gênero. Eles não querem, nada passa. Apesar de a gente ter uma bancada feminina que é unida, com mulheres, inclusive de direita, esquerda, centro, todas unidas, elas já chegaram, já conversei com algumas delas, e falaram, olha, a gente decidiu que se a gente colocar gênero em qualquer lei, ela não passa. Então, para a gente conseguir fazer passar as coisas, como nós somos muito minoria, somos 15%, de conseguir aliar dos homens que encampem as nossas pautas, a gente tem que fugir do termo gênero. E quando a gente quer falar sobre, por exemplo, eles não podem, aí até a gente sabe quais são os tabus, gênero, aborto, né? Então, gênero virou sexo, aborto virou direito reprodutivo, né? Interrupção de gestação, não pode usar a palavra aborto, então tem todas essas questões. Mas, por outro lado, o TSE, ele é nosso aliado nessas pautas. Então, todas as resoluções do TSE falam em gênero, não usam o termo sexo. O TSE já respondeu uma consulta falando que onde se lê sexo deve se entender gênero. Existe jurisprudência fixa, majoritária do TSE, dizendo, olha, a lei fala em sexo, mas nós consideramos gênero. A mulher trans, ela pode declarar para a Justiça Eleitoral qual é o gênero com qual ela se identifica, independentemente do registro dela em cartório. Vai valer a declaração dela. Então, ela registra o nome social diretamente no TSE. Então, o TSE tem esse acolhimento às mulheres trans, e por isso que nós vimos em 2020 um aumento de quase 200% de mulheres trans eleitas com relação ao que elas tinham sido eleitas nas eleições municipais anteriores, porque elas conseguiram, com o acolhimento da Justiça Eleitoral, que é muito aberta às pautas dos direitos das mulheres e das minorias políticas, elas conseguiram essa inclusão, que se as mulheres já tinham dificuldade de participar, né,
das chapas partidárias, vocês imaginem as mulheres trans. Então, foi isso que aconteceu. Gabriela, vou só perguntar, Ivone, você quer fazer a sua fala, querida? Não? Então, essa pergunta que a Ivone tinha deixado para você com relação a que setores estão organizados contra a emenda constitucional 117. Olha, nós temos várias entidades de mulheres, nós temos que estão alertas, atentas, temos a Frente Ampla pelos Direitos Políticos das Mulheres, que é formada por várias organizações, temos o Fórum de Instâncias, eu não lembro exatamente o nome, mas é um fórum formado pelas Secretarias Nacionais de Mulheres de partidos, né? Então, a gente tem várias entidades que estão mobilizadas com relação a todas essas legislações que trazem retrocessos para as mulheres, né? Mas a gente enfrenta muita dificuldade. Eu participo de várias frentes também, mas a gente tem muita dificuldade porque, apesar de estarmos organizados, o ano passado eu estive acompanhando algumas dessas mulheres, como advogada também, em conversas com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara Federal, com mulheres parlamentares, a gente fez toda uma mobilização para tentar barrar essa emenda constitucional e mesmo assim a gente não conseguiu, porque infelizmente é isso, né? É um parlamento muito resistente às pautas das mulheres. A gente fez bastante barulho pela imprensa, eu acho que a gente precisa de mais apoio da sociedade civil, a gente precisa continuar se organizando, se mobilizando e fazer muita pressão pela mídia, a gente precisa muito da mídia como aliada. Assim, acho que a mídia também está mudando um pouco, a gente está conseguindo mais espaço nos grandes veículos de imprensa, antes a gente ficava só nos blogs, a gente está conseguindo, mas é muito difícil, assim. Mas a gente Perfeito. pode conversar para somar, A depois eu gente, passo para vocês. na nossa primeira aula inaugural, também não sei se todas estavam presentes, mas a gente teve a presença da Mas Habrel, do Cefêmia, que também trouxe brevemente a questão da emenda constitucional, e tem até um texto que a gente colocou no nosso blog, no post da aula 1, para as inscritas que quiserem acessar, que fala um pouco também sobre a PEC, e também acho que é uma organização que pode também acolher essa articulação da sociedade civil, Ivone. Então, convido vocês também a entrarem em contato com o próprio Cefêmia, que está em Brasília, atuando diretamente, né, Gabriela? Imagino que vocês também estejam atuando juntas. Vou ler mais alguns comentários, porque você fez essa fala sobre as secretarias das mulheres, e a Raquilane deixou um comentário aqui falando justamente, né, que se as secretarias de mulheres não estiverem à frente destes fundos, a garantia das mulheres na política não vai acontecer. E a Elisângela comentou também, né, que em Osasco ainda não temos secretaria de mulheres, acho que é secretária de mulheres. Então, depois dessa aula, ela vê como é de extrema importância a construção da secretaria. Isso, secretaria. E a Malu escreveu que a luta das mulheres é diária, conquistamos direitos, mas precisamos sempre ficar vigilantes para eles, entre aspas, não retirá-los. Nisto, além da luta para ter direitos, tem uma luta para mantê-los. Então, de fato, é um pouco do que você tinha colocado. Eu vou fazer uma pergunta só para ver se mais alguém também quer se inscrever aqui coletivamente, mas a minha dúvida é um pouco com relação ao que você falou sobre legislações em outros países do mundo que têm se mostrado bem-sucedidas, né? Então, me interessou muito quando você trouxe a questão da reserva de assentos. E aí eu queria te perguntar como é que está essa discussão no Brasil, se ela, de alguma forma, está colocada, porque parece que a gente está numa discussão tão inicial, né, no sentido assim, de garantias mínimas de representatividade nas eleições, quem dirá lá dentro, né? Então, queria saber como é que está essa discussão, em que pé, enfim, e quais as sugestões também para a gente poder se somar. E aí, deixo aqui o convite para enquanto a Gabriela estiver falando, quem quiser se inscrever, pode colocar no chat, porque daí a gente vai passando também para o encerramento, que estamos chegando na hora de finalizar essa primeira parte da aula de hoje. Então, essa questão da reserva de assentos no Brasil é o que eu disse para vocês. Toda lei que traz, que eles dizem que está trazendo direito para as mulheres, geralmente tem uma pegadinha atrás, né? Então, uma das propostas legislativas que estão em pauta, que já passou pelo Senado e foi para a Câmara, se eu não me engano, traz essa garantia de assentos no parlamento,
já existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e foi para a Câmara Federal, só que ele diz o seguinte, olha, temos reserva de assento de 15%, que é o que já é a nossa realidade. A reserva de assento de 15% que vai subindo gradativo até 30% nos próximos 20 anos. É um negócio assim, bem gradativo. Só que, em compensação, quando eles colocam essa reserva de assentos, eles tiram a reserva de candidaturas. E isso, para as mulheres, não é negócio, porque a gente tem 30% de mulheres candidatas, a gente já, com isso, e com o financiamento, e com a visibilidade de propaganda, a gente já tem a realidade dos 15% de mulheres no legislativo, e se a gente tirar a reserva de candidatura, o que vai acontecer? Esses assentos garantidos no legislativo irão para as mulheres que já estão no poder, que já têm relação com os partidos, e vai fechar as portas para novas mulheres candidatas, porque os partidos vão voltar até aquela prática de apresentar menos mulheres candidatas, vai aumentar o número de homens candidatos, diminuir o número de vagas para mulheres, e as que forem candidatas vão ser aquelas privilegiadas, as que têm recursos financeiros, que têm capital político, capital familiar, tudo aquilo que sempre aconteceu. Então, não é de interesse para as mulheres, ou eles dão reserva de assento e mantêm a reserva de candidatura, ou não nos interessa a reserva de assento. Então, é isso que eu disse, é uma discussão que a gente está brigando, existem vários anteprojetos de lei da sociedade civil tentando a reserva de assentos de 30% e aumentar a reserva de candidaturas para 50%, existem várias discussões, mas nada passa. E o que mais avançou foi esse que mais tira do que dá. Então, é essa a nossa realidade. Outra coisa que também dificulta muito aqui no Brasil, como eu disse para vocês, a maioria dos países que estão já no mais de 50% de mulheres no parlamento, eles adotaram ou reserva de assento ou lista fechada para o legislativo. Foi assim que se conseguiu, por exemplo, o caso da Assembleia Constituinte Paritária no Chile. Você apresenta uma lista fechada de candidaturas e os partidos são obrigados a colocar um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E aí o eleitor vai saber que ele votando naquele partido, quem vai preenchendo as vagas são os primeiros da chapa na ordem da lista que o partido apresentou. No Brasil, a lista é aberta. Então, você vota no candidato, né? Você vota no candidato, não vota no partido, e o preenchimento das vagas vai de acordo com os mais votados, né? Aquele cálculo proporcional em lista aberta. Isso acaba prejudicando um pouco as mulheres também, porque geralmente elas recebem menos votos do que os homens, por toda a estrutura que a gente já conhece, né, que a gente tem na sociedade. E eu sinto muito que eu não consegui falar sobre federações, mas fico à disposição para... É que é tanta coisa para falar, e a Malu falou, fale sobre financiamento e federação. Eu deixei federação para o fim e não deu tempo. Gabriela, olha, vou te dizer o seguinte, só o que você trouxe até agora, eu acho que eu falo por todas, porque de fato aqui no chat, no nosso grupo, as pessoas estão comentando bastante, foi uma aula super rica e muito nos acrescentou. Então, a gente talvez aceite essa sua disposição para voltar no outro sábado, ainda nessa edição do curso, para falar mais detidamente sobre as federações, acho que seria muito rico também, então vamos conversar sobre isso no WhatsApp, mas desde já te agradeço demais pela sua presença hoje, a Drica que está comentando no chat que foi uma aula maravilhosa, teve uma outra companheira que teve que também se ausentar, mas disse que foi muito importante a sua colaboração, que a indignação sua é nossa, e a Ivone está comentando aqui como foi rica, então te agradeço demais pela presença em nome da nossa iniciativa, do GPL, e espero que a gente se veja em breve, então, para continuar essa conversa, e agradeço a generosidade, né, de estar aqui, como as participantes sabem, nossas convidadas são voluntárias, e estão aqui realmente pelo compromisso com a extensão, com o ensino público, então, Gabriela, muita honra tê-la conosco. Arlene, se você quiser fazer uma saudação final, e aí a gente passa para o nosso intervalo. Fique à vontade. Não, só agradecer mesmo a Gabriela e espero vê-la em outros momentos aí, quem sabe a gente continuando, né? Poder continuar até essa parceria. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, fico à disposição. Só queria comentar com a Elisângela que eu também moro em Osasco. Fiquei feliz de ver alguém de Osasco aqui também. Então, passando frio, né, Elisângela? E agradecer a Ivone, a Mel, a Malu,
Arlete, não estou mais enxergando aqui. Eu coloquei aqui embaixo assim, do meu nome, o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, a gente pode conversar por lá, por direct, Gabriela Araújo ADV. E fico à disposição, espero poder voltar para falar sobre federações, que eu fiquei devendo isso para vocês, então. É que eu falo demais, gente, é vício de professora, viu? E obrigada, foi Não, muito, mas tá muito bom. incrível, ó. E últimos comentários aqui, Malu falou: gratidão por compartilhar seus saberes e vivências, compartilhamos suas indignações. E a Dani Silveira falou: uma aula que faz provocações e permite que a gente saia com mais perguntas e indignação, mas é assim que vamos nos movimentando. E a Camila Gaspar falou: aula é incrível. Então, a Gabriela também está marcada no nosso Instagram do GPL, quem estiver lá, segue ela e a gente continuará com certeza. Muito obrigada, querida, e até a próxima. Bom dia.